capítulo 26 de O Livro dos Médiuns, intitulado Das Perguntas que se podem fazer aos Espíritos. Observações preliminares. Item 286. Nunca será excessiva a importância que se dê à maneira de formular as perguntas e ainda mais à natureza das perguntas. Duas coisas se devem considerar nas que se dirigem aos espíritos: a forma e o fundo. Pelo que toca à forma, devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando as questões complexas. Mas outro ponto há não menos importante: a ordem que deve presidir à disposição das perguntas. Quando um assunto reclama uma série delas, é essencial que se encadeiem com método, de modo a decorrerem naturalmente umas das outras. Os espíritos, nesse caso, respondem muito mais facilmente e mais claramente do que quando elas se sucedem ao acaso, passando sem transição de um assunto para outro. Esta a razão porque é sempre muito conveniente prepará-las de antemão, salvo o direito de, durante a sessão, intercalar as que as circunstâncias tornem necessárias. Além de que a redação será melhor quando feita prévia e descansadamente, esse trabalho preparatório constitui, como já o dissemos, uma espécie de evocação antecipada, a que pode o espírito ter assistido e que o dispõe a responder. É de notar-se que, muito frequentemente, o espírito responde por antecipação a algumas perguntas, o que prova que já as conhecia. O fundo da questão exige atenção ainda mais séria, porquanto é muitas vezes a natureza da pergunta que provoca uma resposta exata ou falsa. Algumas há a que os espíritos não podem ou não devem responder, por motivos que desconhecemos. Será, pois, inútil insistir. Porém, o que sobretudo se deve evitar são as perguntas feitas com o fim de lhes pôr à prova a perspicácia. Quando uma coisa existe, dizem, eles a devem saber. Ora, precisamente porque conheceis a coisa, ou porque tendes os meios de verificá-la, é que eles não se dão ao trabalho de responder. Essa suspeita os agasta e nada se obtém de satisfatório. Não temos todos os dias exemplos disso entre nós, criaturas humanas? Homens superiores, conscientes do seu valor, gostariam de responder a todas as perguntas tolas que objetivassem submetê-los a um exame como se foram estudantes? O desejo de fazer-se de tal ou tal pessoa um adepto não constitui para os espíritos motivo de atenderem a uma vã curiosidade. Eles sabem que a convicção virá, cedo ou tarde, e os meios que empregam para produzi-la nem sempre são os que supomos melhores. Imaginai um homem grave, ocupado em coisas úteis e sérias, incessantemente importunado pelas perguntas pueris de uma criança, e tereis ideia do que devem pensar os espíritos superiores de todas as futilidades que se lhes perguntam. Não se segue daí que dos espíritos não se possam obter úteis esclarecimentos e, sobretudo, bons conselhos. Eles, porém, respondem mais ou menos bem conforme os conhecimentos que possuem, o interesse que nos têm, a afeição que nos dedicam e, finalmente, o fim a que nos propomos e a utilidade que vejam no que lhes pedimos. Se, entretanto, os inquirimos unicamente porque os julgamos mais capazes do que outros de nos esclarecerem melhor sobre as coisas deste mundo, claro que não nos poderão dispensar grande simpatia. Nesse caso, curtas serão suas aparições e, muitas vezes, conforme o grau da imperfeição de que ainda se ressintam, manifestarão mau humor por terem sido inutilmente incomodados. Item 287. Pensam algumas pessoas ser preferível que todos se abstenham de formular perguntas e que convém esperar o ensino dos espíritos sem o provocar. É um erro.
Os espíritos dão, não há dúvida, instruções espontâneas de alto alcance e que errôneo seria desprezar-se. Mas explicações há que frequentemente se teriam de esperar longo tempo se não fossem solicitadas. Sem as questões que propusemos, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns ainda estariam por fazer-se, ou pelo menos muito incompletos e sem solução uma imensidade de problemas de grande importância. As questões, longe de terem qualquer inconveniente, são de grandíssima utilidade, do ponto de vista da instrução, quando quem as propõe sabe encerrá-las nos devidos limites. Tem ainda outra vantagem, a de concorrerem para o desmascaramento dos espíritos mistificadores, que mais pretensiosos do que sábios, raramente suportam a prova das perguntas feitas com cerrada lógica, por meio das quais o interrogante os leva aos seus últimos redutos. Os espíritos superiores, como nada têm que temer de semelhante questionário, são os primeiros a provocar explicações sobre os pontos obscuros. Os outros, ao contrário, receando ter que se haver com antagonistas mais fortes, cuidadosamente as evitam. Por isso mesmo, em geral, recomendam aos médiuns que eles desejam dominar e aos quais querem impor suas utopias, se abstenham de toda controvérsia a propósito de seus ensinos. Quem haja compreendido bem o que até aqui temos dito nesta obra, já pode fazer ideia do círculo em que se convém encerrem as perguntas a serem dirigidas aos espíritos. Todavia, para maior segurança, inserimos abaixo as respostas que eles nos deram acerca dos assuntos principais sobre que as pessoas pouco experientes se mostram em geral dispostas a interrogá-los. Item 288. Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Primeira questão. Os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são dirigidas? Conforme as perguntas. Os espíritos sérios sempre respondem com prazer às que têm por objetivo o bem e os meios de progredirdes. Não atendem às fúteis. Segunda questão. Basta que uma pergunta seja séria para obter uma resposta séria? Não. Isso depende do espírito que responde. Letra A. Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Não é a pergunta que afasta os espíritos levianos, é o caráter daquele que a formula. Terceira questão. Quais as perguntas com que mais antipatizam os bons espíritos? Todas as que sejam inúteis ou feitas por pura curiosidade e para experimentá-los. Nesses casos, não respondem e se afastam. Letra A. Haverá questões que sejam antipáticas aos espíritos imperfeitos? Unicamente as que possam pôr-lhes de manifesto a ignorância ou o embuste, quando procuram enganar. A não ser isso, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Quarta questão. Que se deve pensar das pessoas que nas manifestações espíritas apenas veem uma distração e um passatempo ou um meio de obterem revelações sobre o que as interessa? Essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores, que do mesmo modo que elas, gostam de divertir-se e rejubilam quando as têm mistificado. Quinta questão. Quando os espíritos não respondem a certas perguntas, será porque o não queiram ou porque uma força superior se opõe a certas revelações? Por ambas essas causas. Há coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio espírito não conhece. Letra A. Insistindo-se fortemente, o espírito acabaria respondendo? Não. O espírito que não quer responder tem sempre a facilidade de se ir embora. Por isso é que se torna necessário espereis quando se vos diz que o façais,
E, sobretudo, não vos obstineis em querer forçar-nos a responder. Insistir para obter uma resposta que se não quer dar é um meio certo de ser enganado. Sexta questão. Todos os espíritos são aptos a compreender as questões que se lhes proponham? Muito ao contrário. Os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas questões, o que não impede respondam bem ou mal, como sucede entre vós mesmos. Nota: em alguns casos, e quando seja conveniente, sucede com frequência que um espírito esclarecido vem em auxílio do espírito ignorante e lhe sopra o que deva dizer. Isso se reconhece facilmente pelo contraste de certas respostas e, além do mais, porque o próprio espírito quase sempre o diz. O fato, entretanto, só ocorre com os espíritos ignorantes, mas de boa fé, nunca com os que fazem alarde de falso saber. Item 289. Pergunta sobre o futuro. Sétima questão. Podem os espíritos dar-nos a conhecer o futuro? Se o homem conhecesse o futuro, descuidar-se-ia do presente. É esse ainda um ponto sobre o qual insisti sempre no desejo de obter uma resposta precisa. Grande erro há nisso, porquanto a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se fizerdes questão absoluta de uma resposta, recebê-la-eis de um espírito doidavanas. Temo-lo dito a todo momento. Veja-se o Livro dos Espíritos, Conhecimento do Futuro, número 868. Oitava questão. Não é certo, entretanto, que às vezes alguns acontecimentos futuros são anunciados espontaneamente e com verdade pelos espíritos? Pode dar-se que o espírito preveja coisas que julgue conveniente revelar, ou que ele tem por missão tornar conhecidas. Porém, nesse terreno, ainda são mais de temer os espíritos enganadores, que se divertem em fazer previsões. Só o conjunto das circunstâncias permite se verifique o grau de confiança que elas merecem. Nona questão. De que gênero são as previsões de que mais se deve desconfiar? Todas as que não tiverem um fim de utilidade geral. As predições pessoais podem quase sempre ser consideradas apócrifas. Décima questão. Que fim visam os espíritos que anunciam acontecimentos que se não realizam? Fazem-no as mais das vezes para se divertirem com a credulidade, o terror ou a alegria que provocam. Depois, riem-se do desapontamento. Essas predições mentirosas trazem, no entanto, algumas vezes, um fim sério, qual de pôr à prova aquele a quem são feitas, mediante uma apreciação da maneira por que toma o que lhe é dito e dos sentimentos bons ou maus que isso lhe desperta. Nota: é o que se daria, por exemplo, com a predição do que possa lisonjear a vaidade ou a ambição, como a morte de uma pessoa, a perspectiva de uma herança, etc. 11ª questão. Por que, quando fazem pressentir um acontecimento, os espíritos sérios de ordinário não determinam a data? Será porque o não possam ou porque não queiram? Por uma e outra coisa. Eles podem, em certos casos, fazer que um acontecimento seja pressentido. Nessa hipótese, é um aviso que vos dão. Quanto a precisar-lhe a época, é frequente não o deverem fazer. Também sucede com frequência não o poderem, por não o saberem eles próprios. Pode o espírito prever que um fato se dará, mas o momento exato pode depender de acontecimentos que ainda se não verificam e que só Deus conhece. Os espíritos levianos, que não escrupulizam de vos enganar, esses determinam os dias e as horas, sem se preocuparem com que o fato predito ocorra ou não. Por isso é que toda predição circunstanciada vos deve ser suspeita. Ainda uma vez, a nossa missão consiste em fazer-vos progredir. Para isso, vos auxiliamos tanto quanto podemos.
Jamais será enganado aquele que aos espíritos superiores pedir a sabedoria. Não acrediteis, porém, que percamos o nosso tempo em ouvir as vossas futilidades e em vos predizer a boa fortuna. Deixamos esse encargo aos espíritos levianos, que com isso se divertem como crianças travessas. A providência pôs limite às revelações que podem ser feitas ao homem. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo aquilo que lhes é defeso revelarem. Aquele que insista por uma resposta se expõe aos embustes dos espíritos inferiores, sempre prontos a se aproveitarem das ocasiões que tenham de armar laços à vossa credulidade. Nota: os espíritos veem ou pressentem, por indução, os acontecimentos futuros. Veem-nos a se realizarem num tempo que eles não medem como nós. Para que lhes determinassem a época, seria mister que se identificassem com a nossa maneira de calcular a duração, o que nem sempre consideram necessário. Daí, não raro, uma causa de erros aparentes. 12ª questão. Não há homens dotados de uma faculdade especial que os faz entrever o futuro? Há sim aqueles cuja alma se desprende da matéria. Então, é o espírito que vê. E quando é conveniente, Deus lhes permite revelarem certas coisas para o bem. Todavia, mesmo entre esses, são em maior número os impostores e os charlatães. Nos tempos vindouros, essa faculdade se tornará mais comum. 13ª questão. Que pensar dos espíritos que gostam de predizer a alguém o dia e a hora certa que morrerá? São espíritos de mau gosto, de muito mau gosto mesmo, que outro fim não tem, senão gozar com o medo que causam. Ninguém se deve preocupar com isso. 14ª questão. Como é então que certas pessoas são avisadas por pressentimento da época em que morrerão? As mais das vezes, é o próprio espírito delas que vem a saber disso em seus momentos de liberdade e guardam ao despertar a intuição do que entrevia. Essas pessoas, por estarem preparadas para isso, não se amedrontam nem se emocionam. Não veem nessa separação da alma e do corpo mais do que uma mudança de situação, ou, se o preferirdes, e para usarmos de uma linguagem mais vulgar, a troca de uma veste de pano grosseiro para uma de seda. O temor da morte irá diminuindo à medida que as crenças espíritas se forem dilatando.